Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a 18ª edição do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Doce. Se prepare, reúna a família e os amigos para se deliciar da nossa programação de hoje. E nós preparamos um recital de piano com muito carinho. Contamos com a participação do senhor Ivanor José de Tassis, que nos presenteou com um repertório bem variado. Ivanor é valadarense, formado em economia, já morou em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Foi diretor do Diário do Rio Doce durante 26 anos. Montou também o jornal Vale do Aço em Ipatinga. E em 2014, ele se aposentou e hoje dedica o tempo livre entre a família, amigos, piano e ao curso de psicologia da Univale. Com vocês, o pianista Ivanor Tassis. Meu pai era marceneiro, carpinteiro, mas ele era músico. Ele tocava violão, clarineta, bandoneon, que lá na Itália chama concertina. Ele tocava muito bem, ele era um excelente músico. E sempre eu fui criado com ele tocando em casa e eu sempre apaixonado desde pequeno.
Dos 11 filhos dele, eu fui o único que me interessei por música. E eu aprendi a solfejar antes de aprender a ler, antes de entrar na escola, que eu gostava mesmo. Mas aqui não tinha esse recurso, Valadares era uma vilazinha. Eu tinha um professor de flauta perto da minha casa, eu ia e ficava lá ouvindo. Ele perguntou se eu queria aprender e aí me ensinou aqueles rudimentos. Aí depois eu fui estudar interno, voltei, abriram com a escola de acordeon, eu entrei. E realmente eu fui... eu tive uma facilidade tão grande que para mim é como se eu tivesse nascido tocando acordeon. Estudei pouco tempo porque eu comecei a tirar tudo de ouvido. Então, aquele negócio de ficar seguindo partitura para mim era muito maçante. Aí eu resolvi, meu pai comprou um piano para minha irmã. Eu fui estudar em Belo Horizonte, quando eu voltei com 15 anos, minha irmã tinha um piano lá e ela não estava estudando, mas não tocava nada. Eu sentei no piano e comecei a brincar até hoje.
tem música que mexe comigo muito, tem uma música que mexe muito comigo, porque eu me lembro do meu pai, tem uma música da minha mãe, então tudo isso tem uma conotação. E tem a música do tempo que eu namorava, longe, a namorada aqui, eu lá no Rio, a gente tinha aquela coisa, não tinha celular, telefone era uma coisa rara, tinha que ficar com cartinha para cá, de vez em quando um telefonema, uma folguinha, pegava o ônibus, vinha para aqui. Então tinha uma música que marcou muito essa época. E tem dos meus irmãos que morreram, tem as músicas que eles gostavam, que toda vez que a gente está em reunião de família, aí eu toco. Agora vai a do fulano, aí eu toco as músicas do pessoal, cada um tem a sua, né?
música é a minha terapia. A minha mãe costumava falar assim, quando eu era rapazola ainda, adolescente, ela brigava, eu brigava com ela, aí ela falava para os outros assim, tá vendo, vai lá para o piano agora, vai enfiar a mão naquele piano, vai tocar, daqui a pouco ele está tocando calminho, calminho. Então realmente é uma catarse. Eu coloco o meu sentimento aqui. Se você observar, essas músicas, para quem conhece as melodias das músicas, tem toda uma coisa muito pessoal minha. As nuances da música, às vezes, quando a música é muito forte, eu já acho que ela fica mais... Para mim, ela tem que ser mais suave, então eu coloco suavidade. Eu faço da música aquilo. E outra coisa, se eu repetir essas músicas que eu toquei aqui, vão sair diferentes. Cada momento que eu toco reflete o meu momento ali. Eu me coloco ali dentro daquela música. A música ela não vem por acaso de uma partitura, não. Ela vem de dentro de mim. É engraçado isso. Eu tenho que sentir a música para tocar. Finalizamos aqui mais uma noite da nossa maravilhosa sessão cultural da 18ª edição do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale. Tenham todos uma boa noite e continue ligado na nossa programação.